Manipulação. Um tema que eu sinto que é super desafiador, mas que é necessário a gente olhar para ele. Afinal, quem nunca se sentiu manipulado ou, pelo contrário, manipulou alguém sabendo ou não sabendo? Falar de manipulação, eu sinto que é um momento que talvez todo mundo na sala vai se arrumar nos seus sofazinhos, vai dar aquela sensação meio desconfortável. Afinal, toda vez que a gente fala a palavra manipulação, vem alguma coisinha densa pra gente, né? Parece que tem um desconforto no ar, parece que tem alguma coisa que já não vai ser tão benéfica assim. Mas é interessante que a gente investigue um pouco esse tema de manipulação, principalmente porque ela é um ingrediente muito importante e muito relevante nas nossas relações pessoais, em qualquer setor da nossa vida, seja se a gente estiver falando de família, de pessoal, de relacionamento amoroso, de profissional, de social, não importa. A manipulação é algo que existe no ser humano por algum motivo e que a gente aprendeu e que, se a gente não toma cuidado com ela, a manipulação ela pode ser altamente destrutiva. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não vou entrar em temas muito complexos, onde a gente poderia chegar em profundidades de pessoas tóxicas ou relacionamentos profundos muito abusivos, ou então alguma sociopatia, narcisismo. A gente não vai muito para esse lado neste momento. Eu quero que a gente abra um primeiro espaço para a gente olhar a manipulação mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, aquela manipulação que muitas vezes a gente nem percebe que é uma manipulação, ou a gente está tão acostumado a fazer que a gente não se dá conta os efeitos ruins e negativos que pode ter a gente se relacionar com as pessoas ao nosso redor. Então, eu quero trazer para vocês aqui uma palavrinha, né, duas palavrinhas, que eu não sei se alguém já teve contato com isso ou não, que é da linha de pensamento da análise transacional, que é chamado transação oculta. Esse é só um pedacinho de uma vertente gigantesca que existe na análise transacional e que eu acho muito interessante a gente olhar para isso, porque transação oculta ela vai ser vista em contextos muito densos, em situações muito sérias, mas ela também é vista basicamente no nosso dia a dia, desde uma coisinha bem bestinha relacionado a conversas diárias e práticas, até coisas muito complexas e de conteúdos muito representativos e significantes na nossa vida. E aí é onde a gente encontra a manipulação muitas vezes. O que é essa tal de transação oculta? Transação oculta, bem, vamos separar as palavras, né? Transação, tudo aquilo que a gente está se relacionando com outra pessoa. Então, estou fazendo uma transação com alguém. É sempre eu e o outro. É alguma coisa que é trocada entre eu e uma outra pessoa. E quando eu tô falando de oculto, é algo que não está sendo visto, né? Que está sendo escondido, que está oculto, que não está na luz de alguma maneira. E aí, como é que a gente vê? Vou dar um exemplo bem simples e bem besta aqui para vocês pegarem isso. Pensa numa situação assim. Tá você e seu amigo à noite num bar e de repente o tempo muda e começou a fazer frio. E aí você esqueceu de levar a sua jaqueta, mas o seu amigo, ele leva a jaqueta dele. Ao invés de você olhar para o seu amigo e falar assim, nossa, eu tô sentindo muito frio, será que você me empresta a sua jaqueta? Você vira e fala assim, nossa, tá muito frio aqui fora, né? Caramba, que frio, olha como mudou o tempo, tá muito frio. O que tem aí? Aí se estabelece uma transação oculta. Por quê? Se você está com frio e você quer aquela jaqueta, mas você tem muito medo de repente levar um não, você usa a transação oculta como uma forma de assim, olha, eu vou falar de uma maneira não muito clara e se a pessoa fisgar a minha isca, eu ganhei no jogo. E se ela não fisgar, eu não me sinto tão mal de ter recebido um não. É claro que esse processo, muitas vezes, ele é muito mais inconsciente do que consciente. Por isso eu quis trazer para a gente refletir um pouquinho aqui, para a gente conseguir expandir nossa visão e ficar presente nessas transações ocultas que a gente faz no dia a dia. Por quê? Essa pessoa, você pode falar assim pra mim, Aline, mas ela nem pensou pra fazer isso. Eu falei, ela pode não ter pensado de maneira consciente, mas o inconsciente dela manipula essa situação de forma que, bom, é isso, talvez eu consiga o que eu queira se a pessoa fisgar,
mas eu não vou me sentir frustrada, eu não vou sentir mal, eu não vou sentir desconfortável se a pessoa me falar não. É claro que aqui, tá, a gente poderia aprofundar muito mais em outros gatilhos que podem despertar a transação oculta. Porém, esse é um dos mais comuns. A vergonha ou a dificuldade que a gente tem em se vulnerabilizar e muitas vezes não ser respondido. Então, não ter aquela resposta de maneira satisfatória. E é aí onde aparecem muitas transações ocultas. Então veja, eu trouxe um exemplo bem simples e corriqueiro que poderia não trazer tantos transtornos se a gente for pensar, né? Porque aí eu só tô pensando numa jaqueta. Então ou ele emprestou ou ele não emprestou. O máximo que vai acontecer de repente, os amigos irem embora daquele bar porque o frio ficou demais. Mas, quando eu começo a olhar para isso a níveis mais complexos e mais densos, eu começo a perceber a transação oculta nos relacionamentos. Então, são aquelas situações em que você fala e não fala para o chefe. É aquela situação em que você está com seu companheiro, sua companheira, e você está passando uma situação desconfortável, ou você está com alguma insegurança e com alguma questão, e você fala mais ou menos para ver se a pessoa fisga a sua isca para você se livrar daquela situação desconfortável. E o que é interessante a gente refletir sobre isso é que a manipulação, ela está sempre envolvida num contexto em que a gente está buscando um benefício próprio e que a gente não tem coragem de se vulnerabilizar às pessoas. Porque quando você tem uma situação em que não te causa nada emocionalmente ou internamente, e pra você é muito simples, então, sei lá, eu tô aqui sentada e pra mim é muito simples virar lá pro meu namorado e falar, viu, você pode trazer um copo de água pra mim, por favor? Porque eu tô aqui, eu não quero ter que levantar, tal, você pode trazer. E isso não movimenta as minhas emoções? Eu consigo ser clara o suficiente. Porém, sempre que tiver um gatilho emocional enrustido naquilo, oculto naquilo, a gente não consegue, muitas vezes, ser claro. Por quê? Aí é onde entra em jogo a nossa vulnerabilidade. Aquele lugar em que a gente sabe que uma partezinha nossa, vulnerável, dolorida, vai ser exposta para aquela pessoa. E claro, no medo que a gente tem, consciente ou inconsciente, de sofrer um ataque, não ser correspondido, não ser acolhido ou ser atacado, o nosso impulso é de tentar agir de uma forma manipulatória para que a gente consiga aquilo que a gente quer sem que a gente verbalize direta e objetivamente aquilo que a gente está buscando. E isso é muito complicado, é muito difícil, porque quem nunca, né, gente? Pelo amor de Deus, somos seres humanos e eu acredito que isso eu tô falando com base nas minhas intuições e nas minhas percepções da vida, tá? Eu acredito que o lugar da manipulação, da transação oculta, ele veio acontecendo a partir do momento que o humano começa a se perceber nas suas questões internas, nas suas dificuldades, nas suas dores, em que muitas vezes não existe um acolhimento e ele começa a aprender uma forma de manipular uma situação a fim de tentar evitar ao máximo que ele sofra, evitar ao máximo que ele se sinta mal. E se a gente pensa na palavra manipulação, né? O que é manipulação? É manipular uma ação. Quando eu vou manipular na alquimia, então eu vou manipular a água, eu vou manipular o fogo, eu vou manipular aquela substância e eu manipulo aquilo com as minhas ações de forma que eu obtenha o resultado desejado. Ou seja, manipular as nossas relações nada mais é do que eu mexer na maneira como eu falo, como eu me expresso, como eu ajo, de maneira que eu consiga obter o resultado desejado. E isso é muito complexo, porque eu posso estar falando de uma manipulação simples, que é a manipulação da jaqueta no bar, a minha transação oculta, mas posso estar falando dessa manipulação que ela se torna um vício, que ela se torna muitas vezes a maneira como a gente tem de se relacionar com certas pessoas. Então, sabe aquelas relações que a gente tem, seja com o seu pai, sua mãe, seu amigo, seu chefe, em que as pessoas, elas falam mais ou menos? Então, que elas perguntam, não, eu vou dar um exemplo aqui o que aconteceu uma vez comigo, olha que interessante. Uma vez, uma pessoa veio até mim com uma foto do seu mapa astral. Inclusive, vocês sabem que aqui eu faço leituras de mapa, então quem sentir no coração de querer se aprofundar um pouquinho mais na astrologia, em tudo que ela tem de maravilhoso, eu vou deixar o link aqui embaixo pra gente fazer uma leitura de mapa bastante especial. Voltando, essa pessoa vem
E ela me manda o mapa dela. Eu sempre recomendo todo mundo que quer conhecer um pouco do seu mapa, tirar um mapa lá pelo astro.com, que é um site gratuito e dos gratuitos o mais confiável, vamos se dizer. E essa pessoa me manda o mapa e ela escreve assim embaixo: nossa, tirei meu mapa, mas olha a complexidade, não faço nem ideia de como começar a ler. Quando eu recebi isso, e aí conhecendo um pouco mais, né, de toda essa situação, o que eu pude perceber? Que ali já existia uma transação oculta. Porque pensa, se eu sou uma astróloga e uma pessoa me manda um mapa, eu sei que o que ela quer é que eu interprete aquele mapa. É a mesma coisa se você é um cozinheiro e eu mando uma mensagem para você sabendo que você é um cozinheiro, falando assim: nossa, eu queria tanto fazer um bolinho vegano de tofu, mas eu não faço ideia por onde começar. É claro que aí existe uma manipulação, uma transação oculta, esperando que a pessoa fisgue a minha isca e que ela fala: ah, pode ficar tranquila, eu sei o que fazer, eu te ajudo, e me mande. Que me coloca num lugar de não ter que ser vulnerável o suficiente para tomar um não e falar para aquele cozinheiro assim: olha, será que você pode me ajudar, me passar uma receita de como eu faço um bolinho vegano de tofu? Que a pessoa poderia falar: não, não posso. E eu ia me sentir mal, e eu ia me sentir frustrada, e eu poderia me sentir rejeitada, e acessar as minhas inseguranças, e esse é o looping sem fim. Então, com medo de ter essa resposta, eu solto a isca. E se mordeu, ótimo. Se não mordeu, paciência, eu tento de novo a próxima vez. E quando eu vi isso, eu percebi que ali estava claro uma transição oculta, uma manipulação. Que é muitas vezes, qual é o medo que aquela pessoa escondia? Eu não sei, né? Às vezes um medo de ter que pagar pelo meu serviço, ou às vezes uma insegurança de que eu fale: não vou te ajudar, você se vira, e a pessoa poderia se sentir rejeitada. Na verdade, não tem como a gente saber o que está por trás da manipulação ou da transação oculta de uma pessoa, mas saibam sempre que tem um viés, que tem um cunho emocional para que aquela pessoa haja daquela maneira. Esse é um exemplo que eu quis trazer e que, claro, o que caberia da minha parte? Eu poderia muito bem fisgar aquela isca e falar assim: olha, é complexo mesmo, deixa que eu leio para você. Ou eu podia tentar trazer para a pessoa a consciência do que estava sendo feito, de uma maneira empática, de uma maneira acolhedora, mas que ela conseguisse tomar consciência de que aquilo não ia levar ela para nenhum lugar. E por que eu quis trazer tudo isso aqui pra gente? Exatamente pra gente se questionar o quanto nas nossas relações a gente tem de manipulação, de transação oculta. Eu tive um professor de constelação familiar que eu me lembro muito bem, que uma vez ele disse algo que eu fiquei refletindo por um tempo e depois fez muito sentido. Ele foi brincar e foi falar assim de uma forma que manipulação, existe uma manipulação que é saudável e uma manipulação que é negativa, que é doentia. E aí na hora eu pensei, falei assim: nossa, mas como que manipulação pode ser saudável? Não existe isso, né? Mas é porque a palavra manipulação para nossa sociedade, para nossa cultura, ela já tem um peso muito grande do negativo. Mas olha só, o que seria uma manipulação saudável, né? É claro que eu não sei, enfim, se de fato existem esses termos, mas ele trouxe para nossa reflexão que é o quê? Quando eu passo a ter consciência dos meus atos, quando eu passo a ter consciência da minha comunicação, da maneira como eu me expresso, pensando nesse lugar alquímico que eu manipulo mesmo, uma ação alquímica em que eu quero fazer um creme de corpo vegano e natural, eu preciso manipular os agentes da natureza, eu preciso manipular aquele óleo essencial, eu preciso manipular aquele óleo de copaíba para que eu consiga chegar na consistência daquele creme, certo? Que é saudável, que é vegano, que é orgânico. Isso é uma manipulação saudável, certo? Se a gente for pensar dessa maneira. Como é que a gente pode ter nas nossas relações manipulações saudáveis? E aí ele fala que no sentido, que é exatamente, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui. Eu estou manipulando uma ação. Então, eu manipulei o que eu ia falar, eu pensei, eu organizei meu raciocínio a partir da minha ação, estou passando isso para vocês. Que é qual o meu objetivo? Um objetivo de autoconhecimento, de ajudar as pessoas a despertarem sua consciência, de terem relações mais saudáveis, de conviverem na vida de maneira mais saudável. Então essa seria a manipulação saudável que ele trouxe para a gente refletir. Em contrapartida, seria aqui quando a gente tem as nossas manipulações destrutivas, que são aquelas que escondem
algum objetivo oculto, algum ganho, alguma recompensa que a gente esteja querendo buscar e que a gente não conta, em que a gente não fala a verdade. E aí, o que é mais importante da gente entender aqui é que pode ser que alguma vez você fale assim: ai, mas é besteirinha, não vai fazer mal pra ninguém. Sabe aquela famosa coisa que a gente fala assim: ah, é uma mentirinha besta, uma mentirinha que não vai fazer mal pra ninguém. Gente, isso não existe, porque começa a virar vício. Uma mentirinha hoje que você acha que não faz mal pra ninguém, amanhã vira um mentirão, porque você se adaptou àquilo, porque você se viciou àquele comportamento. Assim é com as manipulações. Uma manipulação bestinha que você faz hoje aqui, falar: ai, mas foi só a jaqueta que ele tinha que me entregar. Você vicia nisso, e você vicia porque você conquista o seu objetivo, e aí de uma manipulação bestinha, de uma transação oculta bestinha, que parecia existir atrás daquilo, amanhã você está manipulando o chefe para conseguir um aumento, você está manipulando o seu companheiro para que ele faça aquilo que você entende que é bom para você. Você está manipulando a mãe, o amigo, o irmão para você conquistar as coisas que você quer sem se mostrar vulnerável. Então, mais uma vez, a vulnerabilidade, ela está presente nas nossas relações, na nossa comunicação e na maneira que a gente tem de se expressar. Aqui eu quero deixar esse convite inicial para a gente abrir a portinha da manipulação, que você reflita. Quantas vezes no seu dia a dia você não faz essas transações ocultas, essas manipulações com o intuito de ter a sua recompensa ou de conseguir aquilo que você deseja e que você não é claro direto porque no fundo tem um pontinho ali emocional seu que você não quer se mostrar vulnerável. E aí a gente chega no lugar que a gente praticamente chega em muitos momentos, que é que possamos nos conectar e perceber a força que existe na vulnerabilidade. Quando você se coloca vulnerável perante aquela pessoa que você sabe que pode ser um porto seguro para você, aí então é onde você ganha força. Quando eu vou lá e consigo compartilhar com meu companheiro, putz, olha, na verdade eu não quero ir nessa festa, porque vai ter ali uma moça que traz minha insegurança, que me remete à minha baixa autoestima e eu não estou num momento muito saudável. Será que você pode me ajudar com isso? A gente não só tem um grande potencial de cura, como a gente ganha força, como a gente consegue olhar para as nossas sombras e para as nossas questões emocionais com uma maneira muito mais empática. Porque não é feio eu falar que eu tô num momento difícil, que eu tô num momento que tá mais desafiador com a minha insegurança. Por que isso seria feio? A gente aprendeu que isso é feio, mas a verdade é que não é. Até porque eu nunca vi o dia existir sem a noite. Eu nunca vi o quente existir sem o frio. Ou seja, não existe ser humano que viva só com as suas virtudes. Vivemos com qualidades e defeitos, com luz e sombra, assim somos completos. Então quando a gente se aproxima desse lugar, a gente ganha integridade, completude e a gente fortalece os nossos laços, a gente fortalece as nossas relações. Quando eu consigo olhar para o meu amigo e falar assim para ele: ai, nossa, eu acho que eu não vou na sua casa porque hoje não tá um dia fácil, eu realmente não tô afim, eu não quero. E eu me coloco nessa vulnerabilidade de talvez desagradar o meu amigo, mas que eu estou honrando a minha integridade e eu passo a criar um laço de amizade em que, cara, o meu amigo tem que compreender que aquele dia eu não tô afim de ir na casa dele, que eu não vou e que não é por isso que a gente vai ser mais ou menos amigos, eu só simplesmente não tô bem e eu não quero ir aquele dia na casa do meu amigo. Aí então a gente começa a criar laços mais fortes, laços mais verdadeiros, diferente de quando a gente trabalha nas transações ocultas ou nas manipulações, a gente cria laços enfraquecidos, laços que não são verdadeiros e pode apostar, uma hora a ruptura vem. Nenhum relacionamento se sustenta com base em manipulação, nenhum relacionamento se sustenta com base em transação oculta. Em algum momento um dos lados cansa, em algum momento um dos lados percebe que aquilo ali não está correto, que tem alguma coisa de errado. Eu deixo meu convite para que você possa refletir sobre em quais momentos você age dessa maneira. Em quais momentos você tem a tendência a manipular uma situação, a fazer uma transação oculta. E aí não é pra gente pegar o chicote e ficar se chicoteando, se punindo. É só pra gente parar e pensar antes de agir, antes de ir para manipular a ação,
que eu pare e pense, caramba, a minha tendência em manipular agora é porque tá doendo, é porque eu tô me sentindo mal, é porque eu tô com medo de tomar um não, é porque eu tô com uma insegurança, é porque eu tô me sentindo sem merecimento, sem valor, e eu tô tentando resgatar isso de alguma maneira no externo. Gente, só de você fazer isso, que vai durar 30 segundos, eu aposto como você vai repensar na sua ação, como você vai repensar na sua maneira de se comunicar com seu amigo, com seu pai, com seu chefe. Você vai pensar sobre as suas questões interiores, que aqui pra gente é o mais importante, né? Fiquem com esse exercício, pega um dia da sua vida e coloca atenção nas suas ações manipuladas. Coloca atenção nas transações que você tem com as outras pessoas. E perceba, o primeiro passo é a percepção, é a observação. Não queiram fazer nada no primeiro momento. A gente volta para os próximos passos daqui a pouco. Mas observe, você observando e percebendo qual que é a sua motivação para manipular aquela ação ou para agir daquela maneira oculta. Só aí já tem muito material para ser trabalhado. E que possamos cada vez mais manipular as nossas alquimias da maneira mais saudável possível, com o intuito da gente despertar, se inspirar e principalmente se curar. Curar a nós mesmos e também poder estender essa cura às outras pessoas.